Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PC do Inscrito e hoje eu vou mostrar para vocês a configuração do inscrito Michael Baptistella. Eu não sei se é assim que se pronuncia, então se eu estiver falando errado, foi mal cara. Mas enfim, o PC do Michael é um PC intermediário, mas que tem uma boa margem para futuros upgrades. Bom, e só lembrando galera, para quem quiser participar do PC do Inscrito, existem dois links aqui na descrição desse vídeo que eu explico todos os passos para você participar e entrar aqui na lista de PC do Inscrito. Bom, então vamos lá, vamos começar mostrando as imagens do gabinete. O gabinete dele é um Cougar Archon. Bom, eu posso falar com uma boa propriedade sobre esse gabinete porque eu tenho um, então dá para falar um pouquinho mais sobre esse gabinete. Há um tempo atrás, para mim, esse gabinete era o melhor de ser comprado com o valor de até R$ 150, mas com a alta do dólar, ele ficou bem caro e por ele naquela época ser um gabinete de um ótimo custo-benefício, ele praticamente deu uma sumida do mercado. E conforme foram chegando outros lotes, o preço, é claro, foi aumentando, justamente por conta da procura. Hoje em dia você encontra ele na faixa de R$200, ainda é um bom gabinete, mas creio que tenha outras opções com essa faixa de preço que sejam um pouquinho superior a ele. Bom, vamos lá falar sobre as características dele. Para isso eu vou mostrar algumas imagens que o próprio inscrito mandou do gabinete dele, mas também vou mostrar para vocês o site da Cougar, onde a gente tem uma maior gama de detalhes. Já no site aqui da Cougar, a gente tem aí a primeira imagem desse gabinete, né? Vocês conseguem ver que ele é um gabinete simples, e assim como o slogan dele comprova, né? Tá ali, The Cutting Edge Gaming Case. Ou seja, um gabinete com algumas características, pelo menos ali na parte externa, que lembram antigos gabinetes. Na parte lateral ele leva um acrílico e também tem algumas furações onde você pode colocar fãs. No caso, dois fãs de 120mm. Eu acho o acrílico dele mal localizado, para dizer a verdade, porque ali naquela parte só pega praticamente os SSDs e os HDs, coisa que normalmente a galera não gosta de mostrar na configuração, né? A galera gosta que pegue ali a parte da placa de vídeo, da placa-mãe do processador. No painel dele ele tem um USB 3.0, mais outro que é 2.0 e entrada e saída de áudio. Descendo um pouquinho lá no site a gente encontra uma imagem dele sem a tampa lateral. Ele suporta placas de vídeo com tamanho máximo de até 31 cm, então assim, é um tamanho legal, só que existem placas de vídeo que são mais extensas que isso, então isso pode ser um problema para quem quer montar uma configuração top-end. E aqui mais abaixo nós temos o fluxo de ar dele, onde a gente consegue ver setas azuis, que significam onde o ar está entrando, né? E as setas vermelhas que indicam exatamente a exaustão feita pelo gabinete, jogando o ar quente para fora. Vocês podem ver que nesse caso o Cougar Archon não tem furação na parte do topo, e esse é exatamente o único problema do Cougar Archon ao meu ver, falando é claro de um gabinete de entrada. Falando um pouquinho mais sobre entradas para fãs nesse gabinete, nós temos duas entradas para fãs de 120mm na parte frontal, duas na tampa lateral esquerda e mais uma lá atrás que já vem pré-instalado, ou seja, quando você compra esse gabinete ele já vem com um fã próprio da Cougar instalado na parte de trás. Uma outra característica que pode ser importante é que esse gabinete ele suporta CPU Cooler, que é justamente a dissipação do processador com um tamanho máximo de até 165mm, ou seja, 16,5 cm. E no caso ali na baia dos HDs, todas elas são em formato de gaveta, são 3 baias para HDs de notebook ou SSDs, mais outras 3 baias para os HDs convencionais de 3,5 polegadas e 2 baias para driver de DVD, Blu-ray, etc. No caso, o inscrito tem um HD de 3,5 polegadas com tamanho de 1 TB, que é da Seagate. E ficaria muito bom um SSD na configuração. Agora nós vamos mostrar um pouquinho da visão geral, dá para notar a arrumação de cabos e também todos os componentes que estão na configuração do Michael. A gente consegue notar que esse gabinete ele tem um suporte para cable management razoável. O único problema dele é que a parte de trás, no caso da placa-mãe, não tem muito espaço para a gente colocar os cabos. Então assim, na parte de trás fica meio que tudo esmagado. Eu mesmo tive esse problema quando eu fui passar o cabo de 12 volts do CPU, chegou a amassar um pouquinho o cabo, coisa que não é muito legal, né? Mesmo assim, com um pouquinho mais de calma, dá pra gente fazer uma arrumação de cabos bem limpa. Você consegue passar os cabos do painel frontal ali por detrás da placa-mãe. E uma dica que eu notei aqui do Michael é que ele pode remover essas baias que não estão sendo utilizadas, no caso as baias de HDs, né, e SSDs,
porque aquela parte de plástico ali pode acumular poeira. Não é muito importante, mas eu costumo retirar essas baias, deixar sem elas, já que a gente não está utilizando. A placa-mãe que ele está usando é uma Z97M Plus, placa-mãe com soquete LGA 1150 para os processadores Haswell da Intel, e que possui um chipset Z97. Então ela possui um pouquinho mais de VRM do que as placas-mãe de entrada, então você consegue fazer um overclock eventualmente. Entre os destaques dessa placa-mãe, a gente pode dizer o áudio dela é em alta definição, ela tem conexão M2, que você pode estar colocando SSDs, ela suporta o Crossfire X, que seria a utilização de duas placas de vídeo da AMD, porém não suporta NVIDIA SLI. E por último, outro destaque que na verdade eu já até falei, mas ela te dá uma margem altíssima de overclock da memória RAM. Você pode chegar até 3000 MHz. Então uma placa-mãe excelente. O processador dele é um i5 4690, que é da quarta geração Intel, né, um Haswell. Uma pena ele não ser desbloqueado, né, já que a placa-mãe dele tem um suporte bacana para overclock. Esse i5 vem setado com um clock de 3.5 GHz e tem um turbo para 3.9 GHz. Então você tem um desempenho a mais em relação ao i5 de entrada, que seria o 4440. Na parte das memórias, são dois módulos da Kingston, modelinho HyperX Fury. Ele não colocou o clock, né, da memória, eu creio que seja de 1600 MHz. Cada módulo tem 4 GB, uma boa quantidade de memória RAM, bem tranquilo. Só uma coisa que eu esqueci de falar é que ele está usando a dissipação box padrão da Intel para refrigeração do processador. A placa de vídeo é uma GTX 960, o modelo é o da Asus Strix, que é claro, vem com um overclock muito alto de fábrica. Ele pode chegar até 1317 MHz no modo OC, sendo que o modelo de referência chega no máximo a 1178 MHz, ou seja, mais de 10% de overclock de fábrica. E isso indica um desempenho a mais sobre o modelo de referência e também uma maior capacidade para overclock, já que a placa teve os seus componentes modificados. Outra coisa que muda bastante também é a dissipação. No caso aqui, como é uma Asus Strix, ela tem a dissipação DirectCu 2, que promete 30% a menos de temperatura. Além disso, ela é bem mais silenciosa do que a dissipação padrão. E tem a tecnologia 0dB, que enquanto a placa não estiver num grau de temperatura elevado, os fãs se mantêm parados. Só uma última coisa que eu esqueci de falar é que a placa de vídeo tem apenas 2 GB de VRAM. Finalizando com todos os componentes, a fonte é uma Corsair modelo CX de 750 watts. E aqui no caso vocês já conhecem, né, sobre a fonte. Ela tem o selo 80 Plus bronze, possui componentes com boa qualidade. Apesar de ser uma fonte muito boa, ela é uma fonte de entrada da Corsair. Temos outras linhas melhores do que os modelos CX, porém essa fonte aqui está de sobra para toda a configuração dele. Além disso, ele está com uma boa margem e vai poder fazer upgrades, quem sabe trocando a placa de vídeo tranquilamente. Portanto, galera, esse daí é o slide com valor aproximado. Ele, no caso, já colocou todos os valores que ele gastou, só que ele comprou em janeiro, na época que o dólar estava a R$4. Isso prejudicou pra caramba, né? Porque ele investiu uma grana bem maior do que se ele fosse comprar na época de ouro, onde o dólar estava a 2,60 por aí. Eu fiz a cotação atual e todos os componentes dele saem por mais ou menos R$4.120. Lembrando que esse valor aqui é um valor aproximado, tá? Uma estimativa. Eu cotei em boleto bancário, pode variar pra caramba conforme a data e também pela forma de pagamento. Só para concluir, o Michael tem um ótimo PC, provavelmente deve rodar todos os jogos muito bem em resoluções Full HD. Claro que eventualmente ele vai ter que tirar um filtro ou outro para poder manter a taxa de frames mais estável e, como eu falei, o forte dessa configuração é ele ter uma excelente margem para upgrades futuros. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou deixar toda a configuração dele listada na descrição do vídeo. Se você quiser participar, os links vão estar também na descrição. É isso, um abraço, até o próximo, valeu, fui! When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see the